Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 9. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso número 15. Esté, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Arda, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsadata, a Dalfon, a Áspata, a Porata, a Dália, a Aridata, a Farmasta, a Arisaia, a Aridaia e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amidata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esté: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei que terão eles feito. Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. O que é que desejas ainda? Isso cumprirá. Então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo, não tocaram. Até que a palavra do nosso Deus, meus irmãos, vamos mais uma vez à presença do nosso Senhor em oração, pedindo a sua bênção sobre esse momento de exposição. Oremos. Ó Deus bendito, nós, como igreja do Senhor, pedimos que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, que nos impede de contemplar a Cristo, ó Pai, por meio da Tua palavra, por meio da Tua lei. Que o Senhor conduza as nossas almas àquele que é o mais amado entre mil, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o conselheiro da Tua igreja, a fim de que sejamos, ó Deus, salvos, e o Teu nome venha a ser glorificado em nosso meio nessa noite. É isso que nós oramos em Cristo. Amém. Amém. As Escrituras, meus irmãos, nos apresentam que, desde o momento em que os nossos pais comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a raça humana se encontra morta em seus delitos e pecado. Isso aconteceu porque Adão e Eva, uma vez que deram ouvidos aos enganos e às mentiras de Satanás, tornaram-se inimigos de Deus. De modo que todos os homens não apenas nascem mortos em seus delitos e pecados, mas por natureza são inimigos do Senhor, são inimigos da ira do Senhor. Mas Deus que é rico em misericórdia, mas Deus que é gracioso para com os seus,
após a transgressão dos nossos pais, dá a promessa de que ele colocaria inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. E assim tem sido a história da humanidade, uma clara e nítida distinção entre dois povos, entre aqueles que reconhecem a Deus e por isso demonstram humildade de coração, e aqueles que rejeitam ao seu Criador e por isso demonstram a soberba dos seus corações. Esse é o sentido, queridos, quando nós buscamos aplicar esta verdade, este fato, no sermão de hoje à noite, na passagem que foi lida, do capítulo 9 de Esther, nós conseguimos observar as características daqueles que demonstram ter um coração soberbo, as características do homem soberbo. Veja, desde a queda dos nossos pais, a humanidade tem sido dividida em dois grupos, entre aqueles que reconhecem a Deus como seu Criador e por isso demonstram humildade de coração, e aqueles que rejeitam o seu Criador e por isso demonstram a soberba dos seus corações. E o texto de hoje à noite nos mostra as características desse segundo grupo, ou seja, daqueles que demonstram e que revelam a soberba de seus corações. E quais são essas características? Quais são as suas marcas? Como nós podemos identificar um homem soberbo? O texto que nós lemos nessa manhã nos mostra, em primeiro lugar, que ele despreza a misericórdia de Deus. A primeira característica do homem cujo coração é soberbo é que ele despreza a misericórdia de Deus. O Senhor, meus irmãos, nos deu a graça de, ao longo desses meses, enxergarmos a sua providência no todo do livro de Esther. O povo do Senhor que se encontrava nos capítulos anteriores a esse, em grande perigo, agora, no finalzinho do livro de Esther, há uma mudança, há uma reviravolta. A igreja do Senhor, que se encontrava destinada à morte, agora não mais sobre o decreto de morte, não mais sobre o decreto de matança, mas agora sobre um decreto de vida. E era por isso que eles se alegraram, e era por isso que eles festejavam diante do Senhor, porque o destino deles, de acordo com Assuero, ao ter dado ouvidos a Amã, era a morte. Mas agora, por influência de Mordecai e Esther, eles agora podem ter a alegria e a esperança de vida. E certamente, no intervalo entre esses dois decretos de morte e vida, nesse intervalo, onde era incerto e inseguro, eles poderiam, à semelhança dos nossos pais, terem pensado e afirmado: o Senhor, Ele nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Para nos matar do deserto. O Senhor, Ele nos conduziu, nos trouxe até as trevas e não para a luz. Eles poderiam ter pensado estas palavras, mas agora eles estavam experimentando e desfrutando em seus próprios corpos a mudança que foi feita tão somente pela providência divina, tão somente pela providência do Senhor. E percebam, meus irmãos, como que esses fatos podem ser facilmente aplicados aos nossos corações. O povo do Senhor que se encontrava em tremenda angústia, o povo do Senhor que se encontrava em tremendo sofrimento, em dores, agora eles podem festejar e se alegrar, porque a providência do Senhor estava conduzindo os seus passos. E agora eles podem ter a alegria e a certeza de que eles terão vida. Por isso, meus irmãos, que não é sábio, em nossa prosperidade, afirmarmos que jamais passaremos por grandes tribulações. Como também não é sábio, em nossas adversidades, afirmarmos que jamais teremos dias e que jamais veremos dias melhores. Não é sábio, em nossa prosperidade, afirmarmos que jamais passaremos por adversidade, por tribulações. Como também não é sábio, em nossas dores, em nossas angústias, afirmarmos que jamais veremos dias melhores. Nunca devemos sucumbir às aflições dessa vida, se tivermos a plena certeza que o Senhor é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque é bem provável que você não obtenha ainda em vida as respostas
dos diversos porquês que surgem na tua aflição. É bem provável que ainda em vida você não obtenha as respostas às diversas perguntas dos porquês que surgem em meio à tua aflição. Talvez você saiba que um dos propósitos da aflição, dos propósitos das tribulações na vida do crente é nos moldar, é nos forjar a imagem de Cristo. Mas as perguntas, elas vão surgindo. Como eu posso ser moldado à imagem do meu Redentor? Na perda do meu pai, na perda da minha mãe, na perda da minha esposa, do meu marido, na perda do meu filho, da minha filha. Eu sei que um dos propósitos da aflição na vida do crente é me moldar à imagem do meu Redentor. Mas como eu posso ser moldado à imagem dele ao perceber que meu filho nasceu com uma determinada deficiência ou com determinadas sequelas? Como eu posso ser moldado à imagem do meu Redentor? Talvez você nunca consiga, talvez você nunca obtenha as respostas para os porquês da tua vida. Mas se você consegue responder a pergunta, quem? Então, a semelhança do salmista, você pode dizer, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, que se lança nos braços de sua mãe. Como essa criança, assim é minha alma para contigo. Porque o que pode trazer consolo verdadeiramente à tua alma, não é você saber o porquê da tua aflição. E talvez os nossos pais tivessem se acobertado em diversos porquês. Mas o que consola verdadeiramente o nosso coração e a nossa alma é saber quem está no controle das nossas vidas. Quem está conduzindo os nossos passos. Se é a providência do Senhor, então eu posso dizer, tudo vai bem com a minha alma. Tudo vai bem com a minha alma. O povo do Senhor que se encontrava debaixo de um decreto de morte, agora eles se encontram debaixo de um decreto de vida. E notem como que o palco está sendo montado para nós compreendermos as características daqueles que revelam a soberba dos seus corações. A misericórdia do Senhor havia sido anunciada de tal forma que todas as províncias, como nos é dito no texto, e todas as cidades ficaram sabendo que Deus era bom para com o seu povo. O finalzinho do verso 17, se você puder olhar na mesma página da tua Bíblia, irá nos dizer, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O Senhor foi dado a conhecer aqueles ímpios e pagãos por meio da sua misericórdia para com o seu povo. É por isso que o Salmo 126, quando diz, com efeito o Senhor tem feito grandes coisas por ele, na verdade, essa afirmação é um espanto. Como que o povo do Senhor que se encontrava cativo, como que o povo do Senhor se encontrava preso, eles agora encontram libertação, eles agora encontram misericórdia. É por isso que os pagãos e os ímpios, eles afirmam no Salmo, com efeito o Senhor fez grandes coisas por ele. Como o salmista também nos diz, o Senhor faz conhecido os seus julgamentos, o Senhor faz conhecido os seus juízos. E o Senhor, lá dos altos céus, já havia decretado, já havia pronunciado a sua sentença, que era uma sentença de misericórdia para com o seu povo, que era uma sentença de vida e não de morte para a sua igreja. E qual foi a consequência deste ato? Qual foi a consequência da promulgação do Senhor para com a sua igreja? Muitos, como é dito no finalzinho do verso 17 do capítulo 8, se tornaram judeus. Certamente aqueles homens poderiam se unir ao salmista e dizer, o Senhor é bom para com a sua igreja, para com os de Israel. Os gentios viram que o Criador dos céus e da terra, ele é diferente dos demais ídolos dos povos pagãos. Eles poderiam entender que o Deus que é o Criador dos céus e da terra era o Deus de Israel. E que as obras que ele realizava não eram as mesmas obras que os ídolos, que os falsos ídolos realizavam. O texto nos diz que alguns se humilharam e reconheceram ao Senhor como seu Criador e por isso se tornaram judeus. Outros rejeitaram a sua misericórdia, voltando-se contra ele. Percebam, o homem em sua vida,
ele pode desfrutar de todos os benefícios que essa terra pode lhe oferecer. Ele pode estar constantemente diante da misericórdia do Senhor. Ele pode estar constantemente diante da pregação do Evangelho. Mas se não for o Espírito Santo tocando em seu coração e tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, jamais ele se voltará para o Senhor e reconhecendo Ele como seu Criador e Redentor. Eles não percebem que há uma linha invisível que separa a paciência da ira do Senhor. É por isso que o verso 17 do capítulo 8 é o fundamento, é o último episódio, é o último capítulo, por assim dizer, dessa cena que fundamenta agora o capítulo 9. O Senhor revelou a sua misericórdia para com a sua igreja. Uns se converteram e se humilharam, outros se entregaram à soberba do seu coração. Eles não percebem que lá há uma linha invisível que separa a ira da paciência do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer: ou será que despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? Eles não percebem e eles ignoram a misericórdia do Senhor. Mas chega um momento em que, quando esses homens eles se entregam às paixões de seus corações, quando eles se tornam embrutecidos por causa da soberba de suas almas, eles cruzam essa linha e não lhes há mais nenhuma esperança de salvação. Os inimigos da igreja do Senhor pensavam que teriam bom êxito naquele dia, mas eles não contavam com o favor do dono da igreja. É por isso que o finalzinho do verso 1 do capítulo 9 nos é dito: os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Os judeus se assenhoraram dos que os odiavam. Assim é a postura do homem cujo coração é soberbo, meus irmãos. Eles rejeitam a misericórdia do Senhor e se entregam às suas próprias paixões. Eles pensam que podem conquistar o mundo por meio do seu braço forte. Talvez essa seja a realidade do teu coração. Você que ainda rejeita a Cristo. Talvez você pense que voltar-se para o Senhor e fazer agora parte do povo da aliança, talvez seja ser reconhecido como homens e mulheres que padecem e sofrem nesta vida. Como homens e mulheres miseráveis. E talvez você esteja certo em pensar dessa forma. Porque o Senhor não nos garante que nós teremos vidas tranquilas, mas que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez você pense dessa forma. Você está certo. Mas permita-me dizer aos teus ouvidos as palavras do pregador batista Charles Spurgeon. Ele diz: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós desejamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Ele diz: não seja tão fútil em teu pensamento. Avalie o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte para a sua fazenda, volte para os seus negócios, busque ser o homem e a mulher mais ricos desse mundo, tire deles o máximo que você puder de proveito, mas permita-me sussurrar em teus ouvidos: que proveito há para o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Os ímpios, meus irmãos, eles desprezam a misericórdia do Senhor, as incontáveis oportunidades de arrependimento, e eles se entregam a este mundo, seja perseguindo a igreja do Senhor, sejam perseguindo aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Essa é a principal característica dos homens perversos, cujos corações são soberbos. Eles rejeitam a misericórdia do Senhor. Mas talvez você pense que se eu me tornar um cristão, eu irei me tornar como um homem ou uma mulher que é perseguido e que é rejeitado por este mundo. Talvez você ainda pense que se tornar um cristão é ter os prazeres dessa vida cortados pela raiz.
Você está certo em pensar dessa forma. Mas permita-me lembrar você as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos ao contar a parábola do filho pródigo. Ele pensava que encontraria a verdadeira liberdade se entregando aos prazeres de sua carne. É por isso então que ele gasta toda a herança do seu pai com meretrizes, com prostitutas, com o que este mundo pode oferecer de melhor. Mas no final de sua vida, ele percebe que é na casa do seu pai que ele tem verdadeira liberdade. Voltar-se para Cristo não é ter os prazeres dessa vida cortados pelas raízes, mas é ter os prazeres dessa vida moldado pela palavra do nosso Senhor. Eis a questão que surge nessa noite. Você é um homem, você é uma mulher cujos corações são soberbos? Se você saiba que você despreza a misericórdia do Senhor, que foi anunciado no contexto dos nossos pais, e por isso outros homens, outros povos se humilharam e se converteram a Cristo, se converteram ao Senhor. Mas também outros homens rejeitaram ao Senhor e a sua misericórdia. É por isso que agora, a partir do verso 5 até o verso 15, nos é dito a segunda característica daqueles que demonstram um coração soberbo diante do Senhor. Se a primeira característica é que eles desprezam a misericórdia do Senhor, a sua segunda característica é que eles são destruídos pelo próprio Deus. E é importante que você entenda isso. Não há imparcialidade, não há neutralidade diante do Senhor. Não há neutralidade na vida debaixo do sol. Ou você ama e se submete a Cristo, ou você é aliado de Satanás. E a sua consequência, uma vez que você despreza a misericórdia do Senhor, é ser destruído pelo próprio Deus. Veja o que nos é dito no verso 5. Feriram, pois, os judeus a todos os inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. Esses homens que a narrativa nos descreve, que foram destruídos e mortos pelos judeus, foi justamente esses homens que desprezaram a misericórdia do Senhor, revelada de forma clara e nítida no finalzinho do capítulo 8. Percebam, se domingo passado, pela manhã, na exposição de 1 Pedro, nós tivemos os nossos corações destruídos pela lei do Senhor quanto às marcas do verdadeiro crente. E uma das marcas do verdadeiro crente é que ele experimenta que Deus é bom, e por isso ele ama a sua lei, e por isso ele mortifica os seus pecados. A característica do ímpio, do homem perverso, cujo coração é soberbo, é que ele experimenta que Deus é bom, por meio da criação, por meio da graça comum, por meio de todos os benefícios que ele pode desfrutar nessa vida. Mas ele rejeita a voz do seu Criador. E por fim, ele é destruído. Perceba, aqueles que submetem a Cristo, experimentam que Deus é bom, amam a sua lei e por isso mortificam seus pecados e buscam agradar ao Senhor. Mas os ímpios, eles experimentam que Deus é bom, mas eles rejeitam ao seu Criador. Essa é a consequência muito clara que o texto nos mostra nessa noite, meus irmãos. Após eles desprezarem a misericórdia do Senhor, eles são destruídos a fio da espada pelo fato de desprezarem a bondade do Senhor. Note que, talvez, ao nos aproximarmos dessa narrativa, conflitos em nossas mentes e corações possam surgir. Como que o Senhor, que é bom por essência, por excelência, como é que o Senhor ordena em seu mandamento que deve-se não matar, ou seja, não matarás, e agora, por meio da sua providência, por meio de Esté e Mordecai, ele ordena que os judeus peguem as suas espadas e matem todos aqueles que estavam perseguindo a igreja do Senhor. Talvez esse conflito possa surgir em nossos corações, ao nos aproximarmos de uma narrativa como essa. Mas notem, meus irmãos, que quando a igreja de Cristo está em perigo, quando o nome do Senhor ele é blasfemado, o Senhor tem zelo por sua glória, e Ele não permitirá quem quer que seja que despreze a sua honra. Note,
Não é à toa que Cristo enviou o seu Filho para morrer em favor da sua igreja, como uma demonstração do seu amor para com os seus, ao ponto de ter matado o seu próprio Filho. E todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor serão destruídos pelo próprio Deus. É por isso que o Senhor usa dos judeus, da sua igreja, como instrumento para punir, para eliminar todos aqueles que contra todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando nós buscamos aplicar esta verdade ao Novo Testamento, o próprio Cristo nos ordena e nos exorta a amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, a orar por eles. Salomão, ele nos ensina que, agindo com bondade e misericórdia para com aqueles que nos perseguem, nós estamos amontoando brasas vivas contra os inimigos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, as Sagradas Escrituras, na medida em que nos ordena a amar, a interceder, a praticar a generosidade e a bondade para com os nossos inimigos, as Sagradas Escrituras também nos ordena e nos é dito, por meio da palavra, por meio da boca do apóstolo Paulo, que todo aquele que rejeita Cristo, que todo aquele que rejeita o Evangelho, seja considerado como anátema, seja considerado como inimigo do Senhor. Note, as duas verdades, elas andam lado a lado, na medida em que nós somos chamados a demonstrar a graça do Senhor aos nossos inimigos. Nós então descansamos na providência do Senhor, que a sua vingança será realizada. É por isso que o apóstolo Paulo diz, a vingança do homem nada produz, mas somente a vingança, a ira, a justiça do Senhor, ela procede dos altos céus. Abra comigo, por favor, em 2 Tessalonicenses, porque talvez você pense que essa linguagem de vingança, de ira, de justiça, seja apenas uma linguagem do Antigo Testamento. Mas veja o que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele nos diz quanto à ira do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja o que nos é dito a partir do verso 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos, do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que em nossa sociedade, a igreja evangélica, devido ao politicamente correto, devido às influências até mesmo do dispensacionalismo, eles negam que a igreja do Senhor deve cantar e orar até mesmo os salmos imprecatórios. Como nós cantamos nessa noite, o Salmo 11. O Senhor fará chover fogo e enxofre sobre os maus. Note que a verdadeira justiça da igreja do Senhor não é uma justiça pessoal, mas é uma justiça que zela pela glória do Senhor. Por isso, a igreja do Senhor, ela deve orar e cantar aqueles salmos que rogam que a justiça do Senhor seja feita. Porque não é uma ira, não é uma justiça pessoal, mas é uma ira e uma justiça que zela pelo nome do Senhor e pelo nome da sua igreja. Note que, nesta noite, meus irmãos, o Senhor nos instrui e nos alerta quanto ao perigo de termos um coração soberbo. Porque aqueles cujos corações são soberbos, eles desprezam a misericórdia do Senhor, a sua bondade, mas eles também são destruídos pelo próprio Deus. Eles são destruídos pelo próprio Deus. Perceba que todas as vezes que nós desprezamos a misericórdia do Senhor, nos entregando aos nossos pecados, fazendo de sua graça uma canção de ninar para dormir em nossos pecados, nós podemos ter por certo que nós não somos filhos do Senhor. E a sua ira está reservada para todos aqueles que, como nós lemos nessa noite, por meio da boca do apóstolo Paulo, desobedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso fere os nossos corações e nos humilha diante do Senhor.
ao percebermos como muitas vezes nós desprezamos a sua graça, a sua paciência, a sua longanimidade, que nos conduz ao arrependimento. E daí, a semelhança do que nós lemos nessa noite na leitura da lei, nosso coração naturalmente se enche de orgulho e diz: esses merecem a ira do Senhor. Esses que não se converteram diante da misericórdia do Senhor, esses sim merecem a ira do Senhor. Enquanto muitas vezes a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, desprezam a sua paciência e a sua misericórdia, demonstrando assim um coração soberbo. Mas há um consolo para a igreja do Senhor. Assim como Esté e Mordecai, no todo do livro de Esté, sempre estavam por baixo, sempre estavam humilhados. Mordecai, ultrajado e vestido em trapos, em sacos de imundícia. Agora, promovido a primeiro-ministro, Esté, a rainha, eles podem oferecer vida ao seu povo. Note que Jesus Cristo, ele é aquele que foi desprezado por este mundo, que foi ultrajado, para que agora, à direita de Deus Pai, ele pudesse proclamar vida eterna a todos aqueles que se humilham diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Salmo 2 nos exorta: beijai agora, imediatamente, os pés do Filho e do ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda e todos vós sejam perecidos, sejam derrotados pelo Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos conduza a Cristo, a fim de sermos verdadeiramente abençoados, como também a fim de confirmar a salvação que Ele começou em nossos corações. Para que na medida em que nós peregrinamos uma cidade celestial, não venhamos a desprezar a sua misericórdia. Porque aqueles que desprezam sua misericórdia em Cristo Jesus, certamente têm por certo a destruição que vem pelo próprio Deus. Que vem pelo próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.